Dia, paz do Senhor. Hoje eu tô aqui com uma visita, assim, com uma assistente. Não sei se vai ser só hoje, se ela vai se animar, né, de ficar sempre. Vitorinha, que tá morrendo de saudade da igreja, né, Vitória? Dá bom dia pro pessoal. Bom dia. Bom dia, fala de novo. Bom dia. Bom dia. Aí, olha, se vocês estão me vendo bem, pessoal, tô mais de novo com um probleminha aqui na internet. Mas eu acho que agora foi. Então, não sei se vocês viram do início, mas tá aqui Vitorinha que veio ajudar a gente hoje. Ela vai dar bom dia de novo. Para quem ainda não viu, dá bom dia, filha. Bom dia. Tá com saudade da igreja, Vitória? Sim. O que você mais tá com saudade na igreja? Sarinha. Do lanche também, né? Você gostava do lanche, né? Tá com saudade do lanche? Sim. Da tia Valdicéia, da tia Sheila? Sim. A Vitória vai orar. Hoje quem vai iniciar nossa aula é a Vitória. Pode orar, Vitória. Papai do céu, muito obrigado, Jesus, por esse dia. Abençoa a aula que a gente está tendo e não cura todos que estão com coronavírus em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, né? Bom, o tema da nossa lição hoje é Igreja Unida, não uniforme. E nós vamos ler a referência bíblica, todo o capítulo 17 de João. Mas nós vamos ler agora apenas um versículo e depois você com calma lê o capítulo todo, tá? Todo o capítulo de João 17. Eu vou ler apenas João 17, 23, que diz assim: Eu neles e tu em mim, para que eles sejam um... Desculpa, vou ler de novo. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviastes e que tens amado a eles como tens amado a mim. Eu vou usar esse texto aqui, mas você, por favor, não esqueça de ler o capítulo todo. Então, vamos lá. Gente, viver a perfeita comunhão do corpo de Cristo é um grande desafio. Não é verdade? Porque a gente precisa viver o Evangelho em união, viver em unidade. E por isso, a importância de nós cuidarmos dos nossos relacionamentos dentro e fora da igreja. A importância de termos compromisso e buscarmos viver em unidade. Quando eu penso em relacionamento, eu queria te fazer uma pergunta. Como são os seus relacionamentos ou como estão os seus relacionamentos, os nossos relacionamentos, dentro e fora da igreja? Como tem sido dentro e fora dos templos? Nós temos amado uns aos outros? Nós estamos respeitando as diferenças, respeitando as diversidades? Nós estamos compreendendo que cada pessoa tem uma característica diferente, tem um jeito diferente de ser, de pensar, de agir? Então, para que nós possamos viver em unidade, nós precisamos considerar todos esses pontos. E vamos ao fundamento bíblico. Esse capítulo que nós estamos lendo, de João 17, ele é conhecido como a oração sacerdotal. E essa oração ela é ligada a orientações que Jesus vem dando desde o capítulo 14. Então, seria muito interessante que você lesse os capítulos. Deixa eu ver aqui, olha. As últimas instruções de Jesus. Você começasse a ler do capítulo... Na verdade, do capítulo 13, né? Mas, enfim, do capítulo 14 ao 17, que você fizesse toda essa leitura, eu, por que não, incluiria o capítulo 13 também, que aí Jesus lava os pés do discípulo, Jesus prediz que Judas o há de trair, e depois, lá no 13, a partir do 31, começam as últimas instruções de Jesus aos seus discípulos. Então, eu começaria a leitura aqui do capítulo 13, a partir pelo menos do 31 até o 17. E aí, Jesus fala da unidade entre o Pai e o Filho, ou seja, entre ele e Deus, que foi o que nós acabamos de ler agora no verso 23, não foi, Vitória? Uhum. Então, tá certo. Aí eu quero fazer um destaque para o verso 1 do capítulo 17, que eu vou ler para você, que diz assim, olha... Vou ler só a primeira parte. Jesus falou essas coisas e,
levantando os olhos ao céu, disse. Aí Jesus também nos traz dois ensinamentos. O primeiro, que ele reconhece a autoridade de Deus. Em seguida, ele entende, ele compreende, ele fala da vida íntima, da intimidade, do relacionamento íntimo que ele tem com Deus. Então, quando a gente educa os nossos filhos, por exemplo, quando eu quero falar com o Emanuel, eu sempre falo para ele, olha nos meus olhos, eu estou falando com você. Quando eu falo com algum aluno, eu também falo, poxa, olha aqui, olha para mim, olha para mim. Isso tem a ver com buscar essa intimidade, com buscar esse relacionamento mais próximo, né? E Jesus nos dá esse ensinamento também. Ele olha para o céu, ele entende a autoridade de Deus e reconhece a sua vida de intimidade com ele. E essa oração também, ela é um destaque, ela é um modelo da unidade que Jesus espera, da unidade que o Senhor espera da igreja. Ele diz que seja um, assim como nós somos um. Então, ele quer que nós, eu e você, sejamos um, como ele e o Pai são um também. Vamos lá no verso 11 do capítulo 17. O 11 diz assim, deixa eu encontrar aqui. Eu já não estou no mundo, mas eles estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo, guarda em teu nome aquele que me deste. Preste atenção agora. Para que sejam um, assim como nós. Então, esse é o desejo que Jesus coloca aqui, que nós sejamos um, assim como ele é um no Pai. Isso é muito profundo, isso é muito interessante. E a gente precisa buscar essa profundidade. E eu também queria ler com você o verso 21. Deixa eu encontrar aqui, do mesmo capítulo. Cadê? 21, tá aqui, olha. Ele começa o verso 21 dizendo assim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, nós temos que ser um, assim como eles são, como Jesus e o Pai é, e neles, né? Nós temos que nos tornar uma unidade e nele, no Pai. Não é ser unidade para viver por aí batendo perna, para sermos só amigos, né? Para termos uma boa convivência. É para sermos um no Senhor. E mais adiante você vai ver mais uma característica, mais um objetivo da unidade. Vamos ao verso 20? O verso 20 diz assim, eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Então Jesus, Jesus, ele não está, não, ainda faltou voz. Jesus não está orando apenas pelos discípulos ali. Jesus, ele está orando por todos que ainda iriam crer. Então, ele está orando, inclusive, ali por mim, por você, pelos que ainda vão crer. Ou seja, nós somos alvo desse desejo de Jesus, dessa vontade do Senhor, de estarmos em unidade. Nós somos o alvo da unidade também. Jesus, nesse momento, não ora só por aqueles, ora por aqueles que ainda irão crer. Outro destaque que eu queria fazer aqui com você é no verso 11, que nós já lemos, mas na segunda parte. Porque Jesus chama a Deus de Pai em diversos momentos, mas nessa segunda parte do verso 11, Jesus chama Deus de Pai Santo, ou seja, dando destaque para a santidade de Deus, né? E a santidade, ela é importante quando a gente fala de unidade. Porque para que nós sejamos um em Cristo, nós precisamos buscar essa vida de santidade. Nós precisamos para o nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos buscar uma vida diante do altar do Senhor. Não é uma vida qualquer, não é de qualquer jeito, é uma vida em santidade. É claro que eu e você e eu, nós pecamos, nós erramos o tempo todo, nós fazemos coisas o tempo todo que podem desagradar o coração do Pai, mas é muito importante nós entendermos que nós devemos buscar a vida de santidade, sim. Nós devemos buscar, sim, se nós quisermos ter essa vida de unidade com o Senhor.
E viver em unidade na igreja tem um objetivo, tem além do objetivo de nos unir ao Pai, que é o nosso principal elo de relacionamento, né? A unidade é o nosso principal elo de relacionamento com Deus, sermos um nele. Também no verso, deixa eu ver se eu anotei o verso aqui, ele diz assim, olha, deixa eu ver se eu encontro porque eu não anotei. É o 23, o que nós lemos no início. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Então, que sejamos um no Senhor, o nosso elo de relacionamento. E ele ainda diz assim, e para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim, e que tens amado a eles como tens amado a mim. Então, a nossa unidade como igreja também é importante para que o mundo creia que Jesus foi enviado por Deus pela salvação dos nossos pecados. Então, talvez, eu estava aqui pensando, talvez não, né? Por isso que o inferno investe tanto em ter uma igreja dividida. Porque se a igreja é dividida, ao contrário, não vive em unidade, é claro que o mundo não vai crer que Jesus foi enviado para a salvação dos nossos pecados. Por isso que nós temos que fazer ao contrário, nós temos que batalhar ao contrário, viver em unidade, para que o mundo creia. Amém? E assim a unidade se completa. Tá joia? Bom, vamos à palavra que ilumina. Não vamos deixar aqui, vamos ser ingênuos e falar que viver em unidade é uma coisa fácil. Viver em unidade é um grande desafio. E não é só um desafio dentro da igreja, não. Viver em unidade é um grande desafio no trabalho, na escola, na família. Na família também é um lugar muito difícil de nós vivermos em unidade. É um grande desafio, mas nós precisamos trabalhar nesse sentido, precisamos buscar viver em unidade, mesmo que a gente não concorde, mesmo que o que o outro diga não seja a mesma ideia que a gente tenha. Você compreende? Eu não preciso pensar igual a você e você não precisa pensar igual a mim para que nós possamos viver em unidade. A viver em unidade não é que o tempo todo nós temos que fazer as mesmas coisas, que nós temos que ser iguais, que nós temos que ser uniformes, homogêneos, que nós temos que ser parecidos fisicamente, temos que usar o cabelo do mesmo jeito, temos que usar as mesmas roupas, porque senão não estamos em unidade. Não é isso. Não temos que falar sempre... um completar a frase do outro para a gente ter unidade. Não é isso. A gente precisa aprender a viver com as diferenças dentro da igreja, dentro da nossa casa, onde nós estivermos. A seleção, quem faz seleção de pessoas, porque eu até coloquei aqui um resumo sobre a Segunda Guerra Mundial, porque eu comecei a ver um filme, mas eu não terminei, falando sobre a raça, né? Que na Segunda Guerra Mundial eles tinham um desejo de ter uma única raça e por isso eles mataram tantos judeus. Quem faz esse tipo de seleção é o homem, não é Deus. Quem resolveu escravizar o ser humano para fazer trabalhos forçados, como nós vivemos na história do Brasil, foi o homem, não foi Deus. Então quem faz a seleção tem que ser assim, tem que ter o cabelo assim, tem que pensar todo mundo igual. Não é o homem, não é Deus, é o homem. Deus fez todo mundo diferente. Se você fizer uma análise entre minha irmã e eu, nascemos da mesma mãe, do mesmo pai, fomos criadas na mesma casa. A minha irmã e eu, nós somos totalmente diferentes. Temos valores iguais, temos características que vão ser iguais, claro que sim, mas nós somos diferentes. A minha irmã é super tranquila, super quietinha, fala baixo, eu sou espalhafatosa, eu quebro as coisas, eu tenho esse braço grande que fica mexendo para tudo quanto é lado. Se você chegar na casa dos meus pais, eles sobem a escada quietinhos, sabe? Todo aquele silêncio, minha mãe, meu pai, minha irmã. Eu esqueço que chego lá falando, as crianças já chegam, para, não briga! Então eu sou completamente diferente da minha irmã e você vai ter seus exemplos. Eu tenho o exemplo do Emanuel, tenho o exemplo da Vitória, eles são completamente diferentes. Emanuel é tranquilo, como diz a professora dele, ele é pleno e plácido. A Vitória é tranquila, Vitória?
Você já é mais agitada, né? Em que em casa eu sou, mas na escola eu sou perfeita. Isso aí, porque na escola tem que ser quietinha, né, filha? Senão a professora foge, né? Mas em casa pode ser agitada, não pode? Fazer bagunça, depois tem que arrumar. Mas pode, não pode? Mas eu não arrumo. Mas então deixa pra lá, depois a gente conversa sobre isso. Mas ela é diferente dele. Ela conversa com todo mundo na rua, não conversa? Ela nem conhece, ela dá bom dia. O Agostinho, porque ela só sabe falar do Agostinho, do cachorro dela, né? Ela fala a conta do Agostinho pra todo mundo. Ela fala o que deve e o que não deve falar. O outro não. O outro tem que ser conquistado para começar a falar. Ou seja, se dentro da família as pessoas são completamente diferentes, até entre os gêmeos eles vão ser fisicamente diferentes, mas vão ter personalidade, fisicamente iguais, mas vão ter personalidades diferentes. Por que que na igreja a gente vai exigir que todo mundo seja igual? Que todo mundo pense igual? Se a gente seguir por esse caminho, nós não vamos alcançar o caminho da unidade. E aí eu quero ler com você Romanos 12. Nós vamos falar um pouco agora sobre o corpo. Romanos 12, versos 4 a 8. Diz assim: porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Ou seja, nós não temos a mesma função. Se o corpo, cada um tem a sua parte, tem a sua função, e nós somos o corpo de Cristo, nós não podemos exigir dentro da igreja que todos sejam mãos, ou que todos sejam olhos, ou que todos sejam ouvidos. Não, cada um tem a sua função. Dentro da igreja também vai ser assim. Cada um tem o seu dom, cada um tem o seu talento, cada um tem a sua perspectiva de ver a vida. Um é mais observador, vai no detalhe. O outro não, já é mais expansivo e vai defender uma ideia que de repente a igreja toda não defenderia. Então, um canta, o outro prega, o outro gosta de fazer a limpeza e faz como ninguém, deixa a igreja linda, deixa a igreja cheirosa pra gente só sentar e assistir o culto. E isso é fenomenal, gente. Não tem um melhor do que o outro, não tem um serviço mais importante que o outro dentro da casa do Senhor. A gente tem que valorizar o outro ser humano, nosso outro irmão e tudo que ele faz. E respeitar a diferença mesmo que a gente não concorde. Isso não quer dizer que, eu já disse isso antes, que o fato de nós não concordarmos não significa que isso não tira de nós o dever de nos amarmos, de nos respeitarmos. E a diferença, a diversidade de dons, de talentos, de pensamentos, ela não vai atrapalhar a unidade. Pelo contrário, ela vai completar a unidade. Os apóstolos tinham personalidades, características diferentes. E nós também somos diferentes uns dos outros. E como eu disse antes, se os filhos não são iguais, e nós como pais temos o tempo inteiro que exercitar a unidade e a comunhão com eles, nós precisamos fazer esse exercício também no nosso relacionamento dentro da igreja com os nossos irmãos e irmãs. Exercitar sim a unidade e exercitar a comunhão. E aí, como eu já disse antes, me antecipei, não precisamos pensar de maneira igual, comer a mesma coisa, usar a mesma roupa. O que precisamos é amar, valorizar o outro e superar as dificuldades de convivência. Lembrando que nós temos um alvo, e esse alvo é o reino de Deus, tá bom? Mas a gente também tem que tomar um cuidado, é de fazer isso tudo que a gente está falando aqui, respeitar a diferença, amar, valorizar o outro, mas não com petulância e arrogância. Olha, eu te respeito. Olha, eu tô assim, acabou de chegar com aquela voz. Não, é em humildade, é em simplicidade de coração. Vamos lá em Filipenses. Não sei se eu já comentei com vocês, uma vez eu assisti um
quadro de um programa de humor que tinha 2 moradores de rua passando fome no Natal. Aí chegava um casal muito, muito rico e eles queriam ajudar aqueles 2 moradores de rua que estavam ali sentados no chão. E eles vêm com uma melancia gigante e inteira. Mas eles se acham, assim, muito maravilhosos porque estão ajudando. E aí eles fazem aquilo com uma arrogância, com uma petulância, sabe? Com aquilo, que eu faço, que eu estou ajudando, igual eu estou falando aqui com você. E aí os 2 moradores de rua falam assim pra ele: que Deus te dê em dobro. Aí caem 2 melancias gigantes na cabeça dos 2 e os 2 caem no chão amassados. Então, assim, é fazer, é buscar a unidade, é ajudar ao próximo, mas como a Bíblia diz pra gente, em humildade. Então, eu quero que você vá comigo, peço por gentileza, que você vá comigo a Filipenses capítulo 2. E nós vamos ler os versos de 1 a 4, que diz assim: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Não façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Então, gente, é em humildade que eu devo servir ao meu irmão e não com arrogância e com prepotência de coração. Amém? Deixa eu me situar. Aperfeiçoar a unidade é glorificar a Deus. Quando eu tenho a glória de Deus na minha vida, eu aperfeiçoo a unidade. E para isso eu preciso de um relacionamento com o Pai, um relacionamento íntimo com Jesus. Eu preciso ser um com Ele. E quando eu glorifico ao Pai, quando eu tenho um relacionamento com Ele, quando eu sou um com Ele, eu sou um com você. Você é um comigo. Então a gente tem uma sequência de passos que nos levam a termos a comunhão um com o outro, a unidade um com o outro e essa unidade no Senhor. Lembrando que tudo que a gente faz, nós falamos desde as primeiras lições, é para que o nome de Jesus seja glorificado. Amém? E aí temos umas consequências. A unidade nos traz consequências. A primeira delas é o testemunho da união. E nos últimos tempos que nós temos vivido, não tem sido muito fácil, né? Dar um testemunho de união. E quando eu falo em igreja, eu falo do corpo de Cristo, eu falo de todos nós. Então, a unidade nos ajuda a mostrar ao mundo um testemunho de união. Não são palavras. Testemunho é mostrar através da sua vida. Uma outra consequência da unidade é manifestar o amor através de relacionamentos saudáveis. Nós precisamos ter relacionamentos saudáveis dentro da igreja. E a gente precisa passar do patamar de intimidade. Porque de afinidade. Não tem mais a ver com afinidade. Vamos amadurecer. Tá legal? Às vezes, com certeza, você vai ter um amigo dentro da igreja. Mas isso não quer dizer que você vai precisar desprezar o restante da igreja e não vai amar os demais irmãos. Restante é estranho, né? Não vai amar os demais irmãos. Não é isso. Então, vamos amadurecer o nosso raciocínio. Não é questão de afinidade. Relacionamento saudável vai além disso. Tá? E glorificamos a Jesus. Quando somos uma igreja que vive em unidade, Jesus é glorificado. E nós o fazemos conhecido. As pessoas passam a conhecer a Jesus por causa do nosso testemunho. E a impressão que eu tenho, eu não sei se você concorda comigo, é que cada vez mais a gente vai precisar viver Jesus, mais do que falar de Jesus. Porque as frases como Jesus te ama, Deus é bom, Jesus é a salvação, essas frases as pessoas já
As pessoas que estão no mundo já ouvem, já sabem, tá? Fica quase que a gente tem que tomar cuidado para não ficar no patamar de gentileza gera gentileza. Não, aí essas frases precisam vir evidenciadas com a própria vida de Cristo. É isso que vai fazer a diferença, gente. Não é só mais o falar, vou falar de Jesus. Além de falar de Jesus, nós temos a obrigação de viver Jesus, viver o Evangelho, viver segundo a palavra. É muito mais, é testemunhar. Lembra que testemunha, se necessário for dar a própria vida por aquilo que você está dizendo que viu? Nós estudamos isso há algum tempo atrás, umas lições atrás. Então, nós faremos Jesus conhecido pelo nosso testemunho. E para concluir, a unidade vai possibilitar que as pessoas reconheçam Jesus como único e verdadeiro caminho. Então, gente, eu não sei, nós às vezes parecemos uma igreja, e quando eu falo igreja, eu não falo igreja local, eu falo a igreja de Cristo, que se acostumou com um evangelho que só fala coisas boas, que tira de nós a responsabilidade das coisas. A gente às vezes quer ouvir, a vitória é tua, em nome de Jesus. É tua em nome de Jesus. Jesus vai fazer milagre? Vai, Jesus vai fazer milagre. Jesus vai salvar a sua família? Jesus vai salvar a sua família. Jesus quer fazer muitas coisas boas pelas nossas vidas. Mas o Evangelho também traz para nós responsabilidades. Também traz para nós um peso de responsabilidade. Não é um peso que Jesus levou todo o peso sobre si. Mas nós precisamos assumir as nossas responsabilidades como cristãos e cristãs. E as nossas atitudes estão, sim, influenciando o mundo. E tem que influenciar para bem. Nós não temos que ser uma igreja que envergonha a palavra de Deus. Nós temos que ser uma igreja que revela a palavra de Deus, que revela Jesus. Quando você vai a um chá de revelação quando tem uma mãezinha grávida, é porque os pais ainda não sabem se o bebê é um menino ou uma menina, não é? Revelar é mostrar aquilo que não se sabe, aquilo que não se conhece. Então, quem não conhece Jesus precisa que ele seja revelado, e cada vez mais ele vai ser revelado pelas nossas atitudes. Ele vai ser revelado pelo nosso compromisso com ele. Ele vai ser revelado pela nossa responsabilidade. Amém? Então a gente precisa amadurecer e entender que o evangelho não é só a vitória tua, a vitória é minha, só coisa boa, não tem luta. Não, vamos amadurecer e entender o evangelho do jeito que ele é. Jesus faz tudo o que ele quiser. Ele é poderoso, ele abre porta onde não tem porta, ele abre o mar. E ele faz o que ele quiser para te abençoar, porque ele é Deus e ele tem a alegria de fazer isso. Mas nós precisamos entender que nós também temos que ter responsabilidade, cumprir o propósito, sermos obedientes e sermos fiéis à palavra do Senhor. E Deus nos usa de maneira diferente. Sabe por quê? Porque nós somos diferentes. Então a gente não tem que avaliar fazer um padrão, criar um paradigma e falar, desse jeito é que é bom, do jeito diferente não serviu. Não eu sou diferente de você. E a gente tem que ser autêntico mesmo, a gente tem que ser do jeito que Jesus criou a gente. Aí, se você é bem-humorado, foi Jesus que criou você bem-humorado. Agora, se você é mais sério, foi o Senhor que te criou mais sério. E ele quer usar você desse jeito aí, seja mais sério ou seja mais bem-humorado. Não quer dizer que um é melhor que o outro. A gente precisa compreender isso. E Jesus nos diz assim, no verso 24, para eu encerrar, só que eu perdi. É engraçado. 24, ele diz assim: Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória, para que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Então Jesus diz assim, aquele que me deste, eu quero que vá comigo para onde eu for. Olha, Jesus quer que a gente vá com ele para onde ele for. Nós precisamos andar o caminho que ele andou, andar como ele andou. E nisso, gente, nós revelamos o amor de Deus, que é a estrutura, que é o alicerce da unidade. Amém, igreja? Deu tempo, Vitória. 9h59, para a glória de Deus.
Então é isso, que o Senhor possa acrescentar e que nós possamos aprender a nos amar, a nos respeitar, a nos entendermos, mesmo quando há discordância. Que nunca possa faltar entre nós o respeito, o carinho e o amor. E é legal conversar, é legal você conversar com um outro irmão que pensa diferente de você, mas vamos fazer isso tudo com carinho, vamos fazer isso tudo com paz no coração. Não, às vezes o debate, principalmente nos últimos tempos, ele tem se tornado um espaço de briga, né? Um espaço pesado, denso, de tensão, mas ele não precisa ser assim. E nós, como Igreja de Cristo, precisamos dar sim o primeiro passo. Amém? Então, nós vamos orar, entregar a nossa escola dominical, né, nas mãos do Senhor, né, Vitória? Gostou? Sim. Vai participar de novo? Sim. Então dá um beijo para todo mundo, fala Jesus abençoe. Jesus te abençoe. Manda um beijo. Tchau. Beijo. Oremos então. Senhor Jesus, louvado e engrandecido é o teu nome. Obrigada por mais um dia na tua presença. É sempre um grande desafio, Senhor, falar de coisas que do teu evangelho que às vezes não são cômodas para nós, Senhor. Que às vezes exigem que nós saiamos da nossa zona de conforto, mas nós cremos que em tudo isso há um propósito teu de crescimento, há um propósito de valorização do Evangelho. Senhor, em nome de Jesus, que o teu nome seja sempre glorificado, e mesmo quando nós errarmos, Senhor, que tu sejas o nosso mestre, que tu seja o nosso professor e nos ensine a tua palavra como ela realmente é, Pai. Continua abençoando nossa pastora, nosso pastor, pastora Lutermar, pastor Selmo, todos os pastores, toda a tua igreja, nossos irmãos da Getsemane, nossos irmãos de outras igrejas metodistas, de todas as denominações, pessoas que ainda não te aceitaram e que sequer te conhecem, nós entregamos todas no teu altar. Te pedindo que o Senhor derrame o teu amor, a tua graça, a tua misericórdia sobre todos nós. Nos dá um domingo abençoado e uma semana linda na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Beijo, querida igreja. Fica na paz do Senhor. Tchau.